Fala aí, galera do canal, aqui quem fala é o professor de Física, Alan. Galera, aula de hoje, movimento circular. Já peço para vocês, antes de mais nada, né, pegar, dar a curtida, dar o seu like, se inscrever no canal, não custa nada, 2 segundos, só um cliquezinho no sininho, porque basicamente tem bastante conteúdo, bastante aula, né, para que você receba aí as várias informações. Então tá bom? Vamos lá, qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu terei imenso prazer de tirar a sua dúvida aí, tá bom, galera? Vamos lá, pessoal. Então, basicamente a aula de hoje, a proposta inicial é falar um pouquinho sobre movimento circular, né? As trajetórias circulares. Quais são as grandezas relacionadas a uma trajetória circular? Mas quando eu falo do MCU, né, movimento circular uniforme, nós pensamos a seguinte ideia, que o movimento circular ele é um movimento periódico. O movimento circular ele é um movimento que ocorre várias vezes. Vamos pensar um pouco sobre o relógio. Vamos lá. Ponteiro, 2 minutos, um relógio. Você vai perceber que é um movimento periódico, ou seja, ele rotaciona várias vezes. Se você for pensar no movimento da Terra em torno do Sol, é um movimento que acontece de uma forma repetida. Ou então você vai pensar no globo da morte, quando aqueles motociclistas, né, entram no globo da morte e ficam girando, é um movimento repetitivo. E aí quando nós temos esse movimento repetitivo, nós vamos ter duas grandezas relacionadas a esse movimento repetitivo. Primeiro, a frequência, segundo o período. O que é a frequência então, galera? A frequência representada pela letra F é o número de voltas ou o número de rotações dividido pelo tempo. Essa frequência você vai ver muito lá em ondas, né? Quando você pega o seu rádio, aí você tenta lá colocar na estação e vem assim, 250 MHz, é megahertz. Aquilo ali é a estação, né? É a frequência da estação do seu rádio, né? Da sua estação aí. Então a frequência é o número de voltas dividido pelo tempo. Logo, a unidade de medida no SI para a frequência é Hz. Hz que significa Hertz. Hertz quer dizer isso aqui, ó, rotações por segundo. Só que muitas das vezes quando você pega o livro, né, uma questão para fazer, aparece muito aqui, ó, RPM, rotações por minuto. Então a pergunta é a seguinte: como que nós vamos converter de RPM para Hertz? Como que nós vamos converter de RPM para RPS? De rotações por minuto para rotações por segundo? É só pegar o valor e dividir por 60. Cuidado, eu não estou transformando minutos em segundos. Aqui é rotações por minuto para Hertz. Eu pego o valor e divido por 60. Ao contrário, naturalmente a gente multiplica. Então isso é a frequência, número de voltas pelo tempo. E o período, galera? O período é o tempo de uma única rotação. Se eu falo para você assim, olha, qual é o período do movimento da Terra em torno do Sol? O período então vai ser 365 dias, 1 ano, 12 meses, porque o período é justamente o tempo de uma única volta. Período, né, a gente pode dizer também pela seguinte equação: período é 1 sobre F, ou F é igual a 1 sobre T. Então eu posso dizer também para você nessa aula que o período é o inverso da frequência. A unidade de medida, segundo. Então, quer ver um exemplo muito clássico? Ele fala o seguinte pra gente, olha, vou pegar aqui de outra caneta para você poder... Olha, eu tenho a frequência aqui de 3000 RPM. Como que eu posso transformar essa frequência em Hertz? Dividido por 60. Então, quando você divide por 60 aqui, vai ficar 50 Hz. Achei a frequência.
Como que eu posso achar o período? Período é 1 sobre F. Então, ó, 1 sobre 50. Basicamente isso. Beleza? Vamos lá, galera. Então, quando eu falo de uma trajetória circular, nós vamos ter algumas grandezas, que são chamadas de grandezas angulares, ou seja, grandeza relacionada a ângulo. Vou falar de duas importantíssimas na aula de hoje, que são elas, espaço e velocidade. Você já viu, quando você estudou cinemática escalar, você viu espaço, deslocamento, distância e velocidade. Aceleração, aqui não vai ser diferente. Então a primeira grandeza que eu quero trabalhar com você na aula de hoje, ela é chamada de espaço angular, representado por essa letra aqui, ó, φ. Então vamos supor, tem uma trajetória circular, vamos supor que eu tenha um objeto na posição P1 e ele realizou um determinado movimento e chegou até a posição P2. E aqui é o centro da minha circunferência. Então, entre o P1 e o centro da circunferência, tracei um raio. E entre a posição P2 e o centro da circunferência, tracei outro raio. Então, galera, entre essas duas retas, eu tenho um ângulo. E esse ângulo, ele é o espaço angular. Então, como que eu posso definir para vocês o espaço angular? O espaço angular vai ser um ângulo, uma medida entre a posição inicial e a posição final. Aqui, ó, tá aqui. Então, aqui eu tenho um raio, o meu espaço. E essa medida aqui que o objeto percorreu é a letra S, que é chamada de espaço linear. Espaço angular, raio, espaço linear. Vai anotando aí. E qual é a equação? Espaço linear é igual a angular. Opa! Isso, vamos trocar aqui. Vamos movimentar aqui. Vai ficar assim, ó. Espaço angular vai ser o espaço linear dividido pelo raio. Melhorou, é isso aí mesmo. Espaço angular é o espaço linear dividido pelo raio. Ou eu posso dizer para você que o espaço linear é o angular vezes o raio. Isso eu queria falar com você na outra equação. Tá aqui. Beleza até aí, galera? Então, frequência, período, espaço angular. A unidade de medida a gente trabalha com radiano. Então vai ser interessante em algum momento você transformar. Continuando. Velocidade angular média. Olha a letra aqui, ó, ômega aqui, ó, ômega m. Você viu e você aprendeu que a velocidade média não é a variação do espaço pelo tempo? Então, de uma forma simétrica, de uma forma parecida, vou apagar aqui para colocar um pouco mais forte. A velocidade angular média, ela vai ser a variação do espaço. E que espaço é esse? Angular. Dividido pelo tempo. Então, é bem simétrico mesmo. Eu quero dizer para você o seguinte, que a velocidade angular média, ela é o ângulo dividido pelo tempo. Então vamos supor que o objeto aqui tenha andado 3 radianos em 3 segundos. Então você tem um ângulo que ele descreveu e o tempo. Quando você divide essas duas grandezas, você identifica o valor da velocidade angular média. A unidade de medida é radiano por segundo. Pessoal, muito importante, extremamente importante, botei aqui como observação. Quando você fala da velocidade média, você também fala da velocidade instantânea, que a velocidade é o menor intervalo de tempo. E quando você fala então da velocidade angular média, você tem a velocidade angular instantânea, que é a velocidade em um curto intervalo de tempo. Então, já sabe aí, mas já deu uma anotada aí. Mas, pessoal, eu tenho algumas equações que quero mostrar para vocês e nos próximos vídeos nós vamos aprofundar sobre ela, tá bom?
que é a equação do MCU. Nós vamos falar daqui a pouco mais para frente as características do MCU, mas alguns de vocês já sabem aí. Primeiro é essa equação que relaciona a velocidade escalar com velocidade angular, que é velocidade escalar é igual a angular vezes o raio. Outra equação muito importante, velocidade angular é igual a 2π sobre t. É só saber. Vamos supor que ele deu uma volta completa. Aqui não é um ângulo pelo tempo? Se ele deu uma volta completa, o ângulo referente a uma volta completa é 360. Em radiano, 2π. E o tempo relacionado a essa volta completa? Qual o nome do tempo de uma volta completa? Período. Então, velocidade angular é 2π sobre t. O que eu fiz? No lugar do t, coloquei o sobre f. Aqui, ó, velocidade angular é 2πf. Se eu pegar essas duas equações e juntar, velocidade escalar é 2πrt, né? T é o período e R é o raio. E vocês vão reparar que nesse momento o MCU ele é bem aplicação de fórmula mesmo. Você olhou, aplicou. Quer ver um exemplo clássico muito bonito? Vou apagar aqui, ó. Vamos lá, vamos supor de novo, galera, que vocês têm um exemplo clássico. Eu tenho um objeto girando com uma frequência de 300 RPM, com 300 rotações por minuto. Sabe o que eu posso identificar, galera? Eu posso calcular o período, eu posso calcular a velocidade angular. Se nós tivermos o raio, eu calculo a velocidade escalar. Vamos identificar então, ó. Primeira ideia, vou dizer para você que esse período tem que ser em segundos e o radiano e a velocidade angular em radiano por segundo. Então eu vou pegar essa frequência e transformar em hertz. Como? Dividido por 60. Então vai ficar 300 dividido por 60. Nós vamos identificar aqui, ó, 5 Hz. Tá aqui a frequência. Como que eu acho o período? Período é 1 sobre F. Quem é F? 5. Então tá aqui, ó, 1 sobre 5 segundo. E como que eu acho a velocidade angular? Se eu tenho um valor da frequência, olha aqui, ó, velocidade angular é 2πf. E esse aqui é o valor de F. Então, velocidade angular é 2πf. 2π, quem é o F que nós temos aqui? 5. Então, vai ficar 10π radiano por segundo. Pronto, galera. A base de aplicação de fórmula. Se nós tivéssemos o raio, eu poderia também calcular a velocidade escalar. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Uma série de aulas que eu estou fazendo de movimento circular. Terão mais aulas. Acompanhem. No canal tem outras aulas bem interessantes para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Coloque sua pergunta lá, né, sua dúvida, que eu terei imenso prazer de responder. Um grande abraço para vocês, um grande beijo a todos aí.